hoje nós vamos ter a oportunidade de quebrar alguns tabus, não só tabus religiosos, mas também tabus no nosso interior. Eu confesso que ouvi o pai me dizer isso aqui, me deu assim um revertério inicial. E me fez pensar um monte. A hora que eu estava lendo esse texto aqui, primeiro que a hora que eu estava lendo o Evangelho de João, eu comecei a reler ele de novo. Eu comecei a conversar com o pai exatamente no versículo... Aqui, ó, com essa página aqui aberta, do capítulo 1 e 2, 3. Eu falei, Jesus, me dá uma oportunidade de novo de eu ficar mais perto do Senhor, do jeito que eu sonho ficar. Me dá uma oportunidade de eu poder ficar mais perto do Senhor, por favor, do jeito que eu gostaria que acontecesse. Eu quero ficar perto do Senhor do jeito que tem de se ficar de verdade. E naquele exato segundo, a atmosfera do quarto mudou. Ela começou a ficar parecida com a da realidade que eu já experimentei. Meu coração encheu de alegria, começou a me dar vontade de chorar. E naquele exato momento que deu vontade de chorar, eu virei o olho assim e vi o texto escrito, siga-me. Então, mas foi um casamento de fala, conversa e responde, assim, que me deu uma alegria tão profunda no peito. Tipo, só me segue e vambora, vamos junto, sabe? E eu continuei lendo os textos. E para a consciência da grande maioria das pessoas, as pessoas acreditam que para as revelações ou para os textos, como eu chamo, né, revelação de filho, que é algo que de verdade edifica, a gente sabe que vem de Deus de verdade. Acontecer, elas não acontecem batendo o olho simplesmente, eu vou lendo, pego um dicionário, eu vou vendo o significado da palavra, não é assim que funciona. A gente vai, todo garimpeiro, toda pessoa que procura ouro, ela sabe que tem uma região onde vai ter. E às vezes ela começa a mexer, ela vê que tem indício que vai ter alguma coisa. A mesma coisa lendo os textos. Dá para perceber quando tem alguma coisa escondida ali e quando não tem. E se você continuar insistindo, vai aparecer, vai saltar e você vai conseguir descobrir até onde tem que ir. Eu aprendi uma coisa muito interessante lendo a Bíblia Sagrada com o pai, que a medida da revelação é determinada por você. O quanto você se esforça é o quanto que você vai conseguir puxar dessa revelação para você poder entender. Eu estava lendo o capítulo 4. Vocês estão com a Bíblia abertinha aí? Eu queria que vocês acompanhassem comigo, por favor. 4 de João. É a passagem da Samaritana. Eu não vou dar fundo histórico aqui, gente, e tentar explicar para vocês o fundo histórico, porque eu acho que não tem necessidade, tá? Eu acredito que não tem necessidade. Então, assim, o que eu preciso que vocês percebam? Sit down, please. O que eu preciso que vocês percebam? Aqui, Jesus nos dá uma instrução. Nós já falamos sobre esse assunto aqui quando a gente fala de... Eu não sei se eu gravei isso aqui, devo ter gravado. Já gravei, sobre que nascer da água, nascer do Espírito, tá no YouTube. Mas hoje o pai me mostrou uma coisa aqui que me deixou absurdado. Eu vou ler o texto junto com vocês, acompanhem para vocês poderem conhecer o contexto aqui, todo o texto, ter uma consciência do que está se passando aqui, para você entender com mais clareza, tá? O capítulo 4, versículo 1, ó. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Essa frase ela é muito forte, gente. E era necessário passar por Samaria. Eu quero que você entenda que o povo de Israel, os judeus em si, eles não se davam com o povo samaritano. E muita gente explica isso aqui da forma mais absurdada que você pode imaginar por falta de consciência teológica do assunto, tá? Eles não entendem o que está acontecendo aqui. E nós já escutamos 1 milhão de histórias acerca disso, tá? Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Presta atenção para você ver que Jesus se assenta junto à fonte. Esses textos são muito importantes para vocês poderem prestar atenção. Jesus, a água, se assentando junto à fonte. Perfeito? Vai montando já o quebra-cabeça aí para você poder entender. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhes disse: dai-me de beber.
que aquela mulher deveria fazer? Hã? Deveria saciar a sede dele, não deveria? Então tá bom, agora você vai descobrir que sede que é essa, tá? Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Só para vocês entenderem rapidamente, tá? Na época de Salomão, foi feita uma divisão de terra. Reino do Norte, Reino do Sul. Sit down, please. Foi feita uma divisão de terras. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte ficou reconhecido como a terra dos samaritanos em si, para ficar mais fácil, tá? De uma forma bem geral. E o Reino do Sul, a terra dos judeus. O Reino do Norte ficou com um monte específico, que era onde eles adoravam a Deus, respeitando o Pentateuco, e do lado direito, falei que não ia explicar, estou explicando, e do lado direito nós tínhamos ali o Reino do Sul, onde existia o Monte Moriá, onde eles adoravam a Deus em Jerusalém. Então, os samaritanos acreditavam que era num lugar que se deveria se adorar, e os judeus no outro lugar onde se deveria se adorar, que era em Jerusalém, no Monte Moriá. Entenderam? Só para ter um pouquinho de noção, para vocês ficarem perdidos. Tá? Porque aí vocês vão entender por que Jesus fala algumas coisas ali em cima. É importante ter um pouquinho do conhecimento histórico, mas ele não é a regra do negócio e não faz muita diferença. 9. Disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Tá conseguindo ouvir, né, Negui? Então tá. 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a palavra dom é presente, tá? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, 2 pontos, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí você já percebe que Jesus não está pedindo para ela água. Jesus está pedindo outro tipo de água para ela. E normalmente quando Deus te pede alguma coisa, ou quando Deus te pergunta alguma coisa, é porque afinal de contas você não tem. Se você vê Deus te perguntando alguma coisa, não tente responder. Simplesmente prepare porque Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Entenderam? Normalmente é assim que funciona. Verso 11, ó. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Onde tens a água viva? Não está essa água. Olha a pergunta dela. Jesus, pelas primeiras vezes, ou uma das únicas vezes na Bíblia, ele responde onde está essa água. Só que ele responde de uma forma maravilhosa. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu? Olha que honra, hein? Uau! Bem como seus filhos e seu gado? Bom, não sei se ela está rebaixando Jesus ao gado aqui, né? Mas tudo bem. Verso 13. Contextualmente, talvez. Verso 13. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Que água que é essa? Que água que é essa, gente? Vamos continuar para dar tempo para vocês pensar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aí ela perguntou: onde está essa água? Ela falou assim: olha, essa água está dentro de mim, mas a proposta dela é gerar dentro de você a mesma água que está dentro de mim, para que ela continue jorrando para a vida eterna. Quem me entende? Então Jesus não foi pedir para ela água para beber. Jesus foi pedir para ela e foi averiguar se dentro dela havia água. Porque afinal de contas, deveria existir dentro de cada uma das pessoas a mesma água viva que existe dentro de Jesus. Todos nós deveríamos ser fonte de água para todos aqueles que estão com sede. Quem me entende?
É isso que Jesus foi de verdade buscar dentro daquela mulher. E é isso que eu quero que vocês entendam. Na hora que a grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor aqui precisa, não está pronto. A hora que você precisa funcionar, você não está pronto. A hora que você precisa estar pronto para falar alguma coisa, você não está pronto. Está pronto para poder ministrar uma cura, você não está pronto. Está pronto para poder ajudar alguma pessoa, você não está pronto. Porque afinal de contas, os males que estão dentro da mulher samaritana ainda permanecem dentro de você. Por isso que você não está pronto. Você consegue entender? Por isso a necessidade de remover os males que Jesus remove aqui de dentro dela. Tanto remove que ela vira a maior evangelista daquele lugar. Quem está comigo? E repara para você ver, no longo do seu dia, alguma hora do seu dia vai ser solicitado para saber se você está pronto ou não para poder derramar essa água. Alguma hora do seu dia vai se precisar que você faça alguma coisa. E essas são as horas que a gente simplesmente diz que não tem água. Assim como ela disse para Jesus. Todo aquele que beber dessa água terá sede. Água de quê? Do poço de Jacó? Não está falando da água do poço, a gente já sabe. Está falando de beber da água de Abraão, Isaac e Jacó. Beber da pessoa deles. Vocês me entendem? É disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não adianta você beber do famigerado pai Abraão. Não adianta você beber de Isaac. Não adianta você beber de Jacó. Não adianta você beber deles. A única água que mata a sede. E enquanto você ficar bebendo dessas águas, você vai sempre ter sede, porque são elas que anunciam quem eu sou. Mas a hora que vocês beberem da água de quem eu sou, a sede acaba. Vocês encontraram o que vocês tinham que encontrar. E isso de verdade sacia vocês. Estão conseguindo entender? É isso que Jesus está dizendo aqui. Verso 15, ó. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. A mulher ainda não está entendendo. Mas vai pegar o tiro aqui daqui a pouquinho. Ó. Verso 16. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e volte aqui. O que mais me fascinou na hora que eu fui ler esse texto é que eu descobri no pai que essa mulher nunca foi casada. Aí eu fiquei, foi doido mesmo. Que eu passei minha vida inteira imaginando que essa mulher rapou foi geral. Pegou logo 5 e estava com o 6º marido. E quando eu li esse texto, Jesus falou assim, Wagner, esse marido que ela tem, que não é dela, sou eu. Eu falei, pronto, então você me conta esse babado. Você me conta esse babado, que esse negócio aí tá muito louco. Como assim? Como é que rola esse negócio aí? O senhor foi lá conversar com ela, como é que é esse negócio? Quando se fala do filho, se fala do pai. Quando se fala do pai, se fala do filho. Você vai entender agora. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus escolheu a mulher mais rejeitada da cidade para se tornar representante de toda Samaria. Vocês entendem? A mulher que não era ninguém, a mulher que era rejeitada dentro daquela região, a mulher que era considerada amaldiçoada dentro daquela região, a mulher que era considerada, religião também, a mulher que era considerada naquele ambiente, o zero à esquerda. Jesus escolheu justamente ela para transformar ela na representante de Samaria. E naquele momento Jesus estava conversando com a cidade. Quem me entende? E não só com a mulher. E você vai entender daqui a pouquinho o que acontece. Porque Jesus foi ali, deveria passar por Samaria, porque ele foi de volta a restaurar aquilo que foi perdido. Porque afinal de contas, o reino do norte, ele foi destruído rapidinho. E dentro do reino do norte, foi entrando várias outras cidades lá dentro, e cada vez que essas outras cidades lá dentro iam entrando, eles iam devastando aquele lugar e destruindo aquele lugar. Cerca de 5 reinados entraram lá dentro e destruíram aquela cidade com conceitos pagãos. Quem me entende?
Verso 19, presta atenção para você ver na coerência contextual. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. É o mal da religião, chamar o rei de profeta, né? Esse é o mal da religião. Rei é rei, profeta é profeta, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Por isso que todo mundo tenta chamar Jesus de grande profeta. Ele não é profeta, ele é filho de Deus e rei. Entenderam? 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 20. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém, o outro lugar onde se deve adorar. O que tem a ver adoração com casamento? Jesus fala: me traz seu marido. E ela diz: vejo que tu és profeta. Nossos pais não adoram nesse monte. Não ficou estranho? Então Jesus não está falando de mulher casada aqui, meus queridos. Jesus não está falando de casamento aqui de uma mulher que rapou 5 homens, estava rapando o 6º. Vocês estão me entendendo? Mas quando os olhos se abrem, parece que tudo começa a fazer sentido. Aí ela solta aquela frasezinha básica, que era a guerrazinha dos judeus e dos samaritanos, porque afinal de contas, os samaritanos queriam adorar num monte lá do Reino do Norte, enquanto os judeus defendiam que era o Monte Moriá de Jerusalém, que era o monte certo de se fazer. Aí ela solta essa. E Jesus é rei, né, mano? Filho de Deus, ele veio aqui para acabar com essa frescura. Ele veio para restaurar aquilo ali e falou assim: o que divide vocês é o monte? É isso que divide? Então tá bom. Então agora nós vamos unificar esse negócio. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Se creu, virou filho. Porque no capítulo 2 está dizendo que aquele que crê nele recebe o poder de ser chamado filho de Deus. É ou não é? É ou não é? É ou não é, gente? Vocês estão lendo a Bíblia ou não estão? A hora vem em que nem neste monte... mulher, crê-me. A hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém, tá vendo? Adorareis ao Pai. A Deus não, ao Pai. É muito importante. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. O que está com você agora não é... Você não sabe o que você está fazendo. Você está dizendo que você adora o Deus de Israel e eu estou diante de você, você não consegue reconhecer com quem que você fala. Caiu a ficha? Cara, isso aqui é muito legal, velho. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Que no caso é ele mesmo. E ele fala aqui no finalzinho do capítulo, ele é o Salvador, tá? No entanto, vem a hora e já chegou. Não vai chegar daqui um ano, não vai chegar daqui um século, já chegou. Jesus falou para ela: vem a hora aqui em cima, e disse: chegou agora. Olha lá, ó. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adoram. Quando se trata aqui dos 5 maridos da mulher samaritana, a gente está falando de 5 deuses. A gente está falando de 5 influências espirituais. A gente está falando de 5 deuses. E de repente, pelo longo da história, que eles foram transtornando e trocando Deus após Deus, após as guerras que foram acontecendo entre eles. Cada cidade que entrou lá dentro enfiou um Deus ali dentro. E aquele povo todo começou a adorar aquele Deus. Aí depois chegou uma cidade, enfiou outro Deus ali dentro. E eles começaram a adorar outro Deus. Agora eles estavam na fase de tentar adorar o Deus de Israel. E Jesus falou assim: olha, você se casou com um monte deles aí, ó. Só que agora... O marido que você está agora, nesse casamento, não é seu, Samaria. Quem me entendeu? E eu estou aqui para restaurar vocês. Por isso que convinha Jesus passar por ali. Lembra que estava a água viva do lado da fonte. Jesus estava restaurando o conceito fundamental daquele povo ali dentro e dando para eles a oportunidade de mudar de vida. Tanto que você vai ver aqui na frente que com uma única pregação a cidade inteira vai ter com Jesus. E a cidade inteira se converte.
a boa parte da cidade vai e se converte a Jesus. Verdade ou mentira? Quem já leu esse texto? No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, então significa que existem pessoas que não vivem essa verdade, perfeito? Adorarão ao Pai, ou seja, expressarão um relacionamento com o Pai em espírito, sem interferência das suas próprias almas e em verdade, na realidade do interior de Jesus. Você consegue entender que o relacionamento de Jesus não tinha interferência de deuses? E você vai descobrir os deuses que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Que na boa parte das vidas pode estar regendo todos vocês aqui. Esses deuses dessas épocas eram os mesmos que continuam operando no mesmo dia de hoje. Pois o Pai procura os tais que assim o adoram. Ou seja, o Pai procura pessoas que expressam um relacionamento, que estejam em espírito, que não tenham interpolação e interferência da alma, que vivam a realidade da verdade de Jesus, que se trata de caráter, justiça e uma vida correta diante dele. E é esse que o Pai o procura. Você consegue imaginar alguém que está te procurando o tempo todo? Quem tem consciência disso? Pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Procura. Essa palavra procura significa continuamente. Ele está desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, aguardando você poder fazer isso. E não só você, como a pessoa que está do seu lado e qualquer outra pessoa que esteja disposta a viver isso aqui. Verso 24. Deus é Espírito. Então você já sabe que Ele é o Espírito, do capítulo 3 aqui, ó. Deus é Espírito. E importa que os que o expressem, os que o adorem, os que expressem o relacionamento, expressem esse relacionamento em espírito, sem interferência da alma e em verdade. Então cabe de verdade a nós removermos os antigos maridos, para que nós tenhamos de verdade a possibilidade de termos legalidade e legitimidade com aquele que não era o nosso marido, que é Jesus. Vocês me entendem? Quem me entende? Então nós já aprendemos que não adianta subir no monte e ficar falando um monte de coisa para Deus se esse ser com quem você está falando você não o conhece. Que é o que Jesus falou para ela, falou: querida, você está subindo em cima do monte, está exclamando ao Deus de Israel, só que você não conhece Ele, você nem sabe quem que é Ele, você não se relaciona com Ele, você não sabe quem é Ele. Nós sabemos de quem nós estamos falando. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei de quem de verdade eu estou falando, Jesus disse. Vocês estão conseguindo entender? Está entendendo a dificuldade que as pessoas têm? Elas não avançam porque, infelizmente, elas não fazem do jeito certo. Como é que você pode conversar com alguém que você não conhece? Quem me entendeu? Tem que se apresentar, tem que conhecer, tem que descobrir, tem que avançar. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, explicará tudo. Essa mulher devia ser brasileira junto com nós aqui, né, gente? Ô, Jesus, me ajuda. O homem está explicando tudo para ela. Agora, olha o que Jesus faz, ó. Verso 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Você está esperando? Eu estou aqui na sua frente, estou te explicando tudo. Você tem noção? Naquele momento chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então, deixando-o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. A hora que a ficha da mulher caiu, que ela estava falando com o homem, tudo que ela... Ai, meu Jesus, eu vou dar até um chu aqui. A hora que a ficha da mulher caiu, que ela estava falando com o Deus que ela não conhecia, ela olhou e falou: agora eu te conheço. Aí entrou a realidade dele dentro dela. Você entende? Agora ele se tornou marido dela de verdade. Tá conseguindo entender, gente? E a hora que ele se torna marido de verdade, aí é a hora que você assume a causa. Aí é a hora que você quer contar para o mundo inteiro.
Aí a hora que você não tem vergonha de falar quem Jesus é. Aí a hora que sua vida é só em prol daquilo. Ela largou ali, ó, sei lá, pensa num carro caro, qualquer coisa cara que você quiser imaginar. Ela largou um ornamento extremamente caro no chão. Esqueceu da água que ela queria beber naquele exato momento. Porque ela encontrou uma água viva, muito melhor do que a água que mantém sua vida. Você entende? E saiu, meu filho, desesperado para a cidade inteira. Achei o homem. Porque até dias atrás, nós falávamos de um Deus que nós não conhecíamos. Mas agora eu achei ele. Ou melhor dizendo, ele me encontrou, né? Vocês estão entendendo a diferença? Você produz impacto nas pessoas quando você permite ser achado. Você produz impacto nas pessoas de verdade quando você conhece aquele a quem você está falando. Você precisa dessa realidade. Você precisa de ter esse encontro com a pessoa de Jesus o tempo todo e com o Pai. Então, deixando o seu cântaro caro demais, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não a conheceis. Povo desviado. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mulher se encontrou com Jesus, reconheceu ele e estava fazendo a mesma coisa que Jesus. A comida dela era fazer a obra do pai de Jesus, que agora era pai dela. E os discípulos estavam preocupados em comer. Vocês estão entendendo, gente? Eles estão entendendo a diferença de quem fala de Deus sem conhecer Deus e de quem fala de Deus conhecendo quem Deus é? Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo a diferença de quem ainda tem 5 maridos nas cacundas e quem não tem mais? Enquanto ela tinha 5 maridos nas cacundas, ela só falava do poço, da água, de beber, dos gado. Daqui a pouquinho ela já estava falando de Deus com uma única palavra. A mulher rejeitada, que ninguém ouvia ela na cidade, agora ela conseguiu a atenção de todo mundo. Com uma única frase. E a cidade inteira credibilizou aquela mulher. Como que uma mulher que não tinha credibilidade em lugar nenhum, agora tem credibilidade? Porque quando quem Deus é revelado para você, você passa a ter mas com F. Favor e honra. Aí o negócio anda. Aí você fala, você é ouvido. Aí você abre a sua boca, as pessoas te ouvem. Você consegue entender? Aí a verdade naquilo que você fala, a pessoa fala: cara, olha, eu posso até não gostar desse cara, mas eu sei que ele anda com Deus. Quem me entende? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos, uma comida. 35. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa o fruto para a vida eterna. Assim se regozijam tanto o semeador quanto o que colhe. Pois é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam, e vós usufruístes do seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tem feito. Aproximaram-se dele os samaritanos e rogaram-lhe para que permanecesse com eles. E ele ficou ali por 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente, arrepia tudo, o Salvador do mundo. Nós temos alguns minutinhos e é o suficiente para aquilo que a gente precisa. Qual é o passo de hoje? Deu para entender um monte de coisa, não deu? O passo de hoje é: se os deuses não saírem de dentro de você, você não vai conseguir se encontrar com o Deus que você não conhece, o Deus desconhecido. Quem me entende? Você precisa entender isso aqui. Na maioria das vezes, nós mesmos somos o nosso próprio Deus, porque a gente passa mais tempo pensando em como nós devemos cuidar de nós mesmos do que como nós deveríamos agradar o coração do Pai.
Porque se você prestar atenção na atitude do Filho de Deus aqui, ele só está pensando em quem? Nem na fome ele está. Fome quase 17 vezes mais forte do que o apetite sexual. Você já aprendeu? Você me entende? Isso que você precisa entender com todas as letras. A gente gasta ao longo do nosso dia preocupado com vários deuses do nosso dia. É filho, é esposa, é dinheiro, é a conta que tem que pagar, sabe? É ficar controlando o filho na escola e fica, e olha, e passa, e controla o menino, e fica na cabeça do menino. Ou então o trabalho, que não para de pensar no trabalho um minuto. Sai do trabalho, leva o trabalho para casa, dorme com o trabalho, abraça o trabalho, beija o trabalho, casou com o trabalho, vive com o trabalho, dorme, acorda com o trabalho e vai trabalhar de novo. Você entende? É o tempo todo aquele Deus trabalho. Ou então aquele Deus esposa. Ou porque a mulher é maravilhosa demais, é bonita demais, é cheirosa demais, é chique demais, arrumada demais. Ou porque a mulher dá trabalho demais, problema demais, ruindade demais. Vocês entendem? E por aí vai. Ou então fica aquele tempo todo na expectativa do futuro. Fica focando o tempo todo a casa que vai comprar. Fica focando o tempo todo o jeito que seu filho tinha que ser. O jeito que seu marido tinha que ser. O jeito que sua esposa tinha que ser. E você foca nisso o tempo todo. E foca nisso o tempo todo. E você não consegue prestar atenção que isso está destruindo com a sua vida e virou seu Deus. Tudo aquilo que você gasta dinheiro, seu tempo, sua atenção e seus esforços, infelizmente acabou de virar seu Deus. Você me entende? Wagner, o que tem isso aí com os deuses daquela época que foram apresentados? Gente, os deuses daquela época que foram apresentados eram deuses que representavam a pornografia. É só estudar que você vai ver. Já que você quer o cunho teológico, eu te dou. Eram deuses que representavam o ocultismo, o sincretismo, a maledicência, a fofoca, a mentira, a intriga entre as pessoas, entre os irmãos. Você entende? Os cultos ao sexo livre. Você me entende? A prisão financeira por mamon. Você entende? O governo de 5 cidades tomou conta daquele lugar e começaram a inserir os deuses locais dele dentro daquela região do Reino do Norte. E eles começaram a ser presos naqueles deuses. Vocês entendem? Então o texto não está falando de casamento físico, já está muito claro, não precisa fugir disso aqui. E Jesus usou aquela circunstância para mostrar para a gente, com todas as letras, que o que faz nós não termos tempo para desenvolvermos um relacionamento com o Deus de Israel, com o Pai de Jesus, é a gente ficar administrando outros deuses. Cara, tu precisa matar isso agora. Você precisa entender que não dá tempo para ficar preocupado com outras coisas. Não dá tempo para você ficar perdendo tempo com qualquer outra coisa desse aspecto. Ah, mas a minha alma, seu Deus? Ah, mas minha alma, deixa sua alma para lá, cara. Você já aprendeu a revelação da alma? Que bom, que maravilha, ó. Salva de palmas, maravilhoso a revelação da alma. Também sou muito grato a Deus por ter nos dado a revelação, nos abrir um leque gigantesco acerca da alma. Mas, cara, às vezes tu fica tão focado nessa bendita dessa alma que você esquece do Pai. Repara que a primeira atitude que ela tem é esquecer de tudo. Coisas de valor, passado e todas as coisas, para anunciar uma nova realidade. E essa nova realidade impactou uma cidade inteira. Vocês entendem? Porque afinal de contas, primeiro impactou o interior dela. Estão comigo ou não estão? Se a sua vida hoje não consegue produzir impacto nas pessoas, é porque você ainda não foi impactado para impactar. Entendeu? Esse é o fato crucial. Esse é de verdade o fato crucial. Para de olhar para você mesmo, que você não é Deus. Que os olhos de um filho é sempre o seu pai. Para de olhar para o seu cônjuge, quer seja esposo ou esposa. Para de olhar para os seus filhos como foco central, imutável e revogável. Para de olhar para o dinheiro. Para de olhar para as contas. Para de olhar para todas essas coisas. Se preocupa com o seu pai. Mantém seu foco nele. Seu objetivo nele o tempo todo. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Mantém seu foco nele, do jeito que Jesus fez. A minha comida é minha bebida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês entendem? Jesus foi averiguar se aquela mulher tinha água para beber. Ele viu que se ele precisasse beber dela, ele não podia. Porque ele, para ela, era estranho.
Quem me entendeu? A hora que ele diz para ela, não, mas o Cristo há de vir e há de nos explicar todas as coisas de Jesus, filha. Eu sou quem fala contigo. Eu tô aqui, do seu lado, na sua frente, aqui, conversando com você. Ele bebeu. Já gerou a fonte. Tá vendo? A água viva e fonte. A fonte já foi brotada dentro dela. Agora uma cidade inteira bebeu daquela mulher com uma única frase. E foram todas elas a fonte. E depois elas disseram, realmente, a água que você nos deu era, tava uma delícia. Mas hoje a gente já não quer continuar tomando essa água, não é mais por causa da sua água, não. Nós gostamos da água do moço ali. Parece que tá mais fresquinha, tá mais gostosa. Nós temos uma semana para você ver aquilo que te prende. Nós temos uma semana para você caçar de verdade aquilo que está prendendo você. Se desfaz disso. Sai de perto disso o mais rápido que você puder. É um videogame, é um jogo, é uma internet, é um Facebook, é um Instagram, é sabe-se Deus o quê. Os aplicativos da Apple agora foram atualizados. E esse dia para trás apareceu uma mensagem para mim assim, quantas horas eu estava usando cada aplicativo. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, Satanás, sai desse celular agora. E depois daquele dia eu entendi que Deus estava falando comigo, Wagner, você está quase construindo um Deus para você poder adorar. E mostrar com quem você se relaciona mais. Quem me entendeu? O pai não quer que eu fique sem telefone. Porque no mesmo dia que eu escutei isso, eu falei, Deus, eu vou ofertar o telefone. Ele falou, não pedi para você fazer isso. Eu só quero que num grau de importância você entenda aquele princípio que eu te expliquei aquele dia. Eu não quero ser o último e nem... Não quero ser o último e nem... o único. Ele quer ser o primeiro. Vocês não erraram, só colocaram na posição errada. Entenderam? Não adianta você destruir com tudo, deletar tudo e só sobrar Deus. Ele é único. E não adianta, quando você tem todas as coisas, você vai olhar para ele, ele é o último da lista. Não resolve. Estão comigo? Uma semaninha preciosa para você correr atrás. E, gente, é para mudar. Nós estamos aqui agora para fazer o negócio funcionar. É uma semaninha para você começar a remover essas coisas todas e começar a deixar Deus no devido lugar dele. Eu quero te conhecer, eu quero o mesmo impacto dentro do meu peito. Você vai ver a vida que isso gera dentro de você. E o desespero que dá de você querer falar dele o tempo todo. Aí isso aqui cria cor. Aí dá vontade de ler esse negócio toda hora. Aí dá vontade de ouvir as ministrações. Aí você para de ficar perdendo tempo para ficar assistindo 15 mil programas, 15 mil não sei do que, pra você poder degustar de princípios novos e aprender coisas novas. Aí a hora que você pega uma ministração que a gente tem aqui, coloca lá e escuta de novo e fala, gente, eu tava lá sentado? Tava não. Como é que eu não escutei isso aqui, gente? O coração mudou. Quem tá comigo? Amém? Amo vocês. E vamos romper e vencer junto e remover todos os deuses que nos impedem de viver com o Pai. Beijoca.